Conexão SP Barias. E aí, Carlos, mais uma vez. E aí, mestre, tudo bem? Como vai? Bom, hoje o tema é quente, hein? Com certeza. Tema da ordem do dia aí. É, na ordem do dia. Só para posicionar aqui, estamos em dezembro de 2020. Né? Ou seja, concluindo 2 anos de mandato, né, presidencial. De desgoverno. Do governo que foi eleito. Bom, por enquanto ainda não quero julgar, eu só estou informando. Da eleição de 2018, ele foi eleito em 2018, né? Lembrando que, bom, não sei se compensa lembrar isso, porque em 2018 não existia o bolsonarismo. E o tema de hoje é exatamente isso, a estética do bolsonarismo e o antibolsonarismo. É bom lembrar que em 2018, para antes ainda da eleição, não existia o bolsonarismo. Aliás... eu discordo, hein, mestre? Eu discordo. Não, pera um pouquinho, vamos chegar lá já. Já vamos chegar lá. Não existia ainda a figura do personagem, do protagonista desse movimento, porque ele era um ilustre anônimo no Congresso Nacional, apesar de militar no Congresso durante 28 anos e tal, participando sempre de partidos de direita, né? Ele era um ilustre anônimo, como costumam dizer os próprios políticos, que ele pertencia ao baixo clero. De repente ele surge, né? Como, inclusive, ele foi entrevistado quando era anônimo ainda, foi entrevistado por um youtuber que é guitarrista, né? Infelizmente, né? O cara pertence à minha comunidade musical. Aliás, o que tem de músico bolsonarista é brincadeira. E aí ele entrevista o sujeito, ainda põe a guitarra no colo do sujeito e tal, mas já existia todo um movimento de uma juventude, né, um movimento que crescia entre a juventude de extrema-direita, porque isso já existia no mundo, tá certo? Esse movimento de extrema-direita no mundo já avançava. E através das redes sociais, né, em particular Facebook e tal, eles foram capturados, toda essa juventude foi capturada, ou cooptada, por essa vertente aí da extrema-direita, né? E eles contaram com um dos maiores marqueteiros da história aí recente, que foi o cara que elegeu Trump lá, né? O marqueteiro que ajudou a eleger Trump, que veio aqui ajudar a eleger o nosso presidente. E segundo consta aí, o nosso presidente aí, né? O protagonista do movimento aí, o bolsonarista, foi o primeiro presidente eleito por redes sociais, né? Sim. Isso não existia ainda. Bom, então, abrindo aqui, o bolsonarismo, a estética do bolsonarismo e o antibolsonarismo, o que podemos falar, antes de mais nada, sobre as origens desse movimento? Antes de mais nada, aí é que está, quando eu falei assim que eu discordo pelo seguinte, mesmo no começo, a partir de 2013, você percebe já que o Bolsonaro ele se torna um dos principais personagens na produção de memes, nessa lógica, enfim, de produção de memes, de imagens ali engraçadas ali, que tem um certo tipo de humor, e ele passa a ser o grande personagem. Então ele começa a ser construído enquanto mito, e nós vamos depois problematizar essa categoria, ele começa a ser produzido enquanto mito nessa lógica, nessa nova lógica argumentativa do meme da internet, ele começa a surgir ali, no pós-2013. Sim, 2013 quando teve aqueles movimentos de rua que tomou o país inteiro. Mais ou menos naquela época. época. Entre 2013, né? 2014. Aliás, os últimos programas que nós fizemos sobre o suicídio do Brasil é exatamente esse biênio, né? 2013 e 2015. Sim, a gente falou dessa questão desse período ali. Então, ou seja... Então, você acha que
O bolsonarismo começa a ser construído ali, sem ainda ser o próprio bolsonarismo. Sim, eu acho que, de fato, a gente começa a ter a construção, para traçar uma analogia, um paralelo. Tem, aliás, um filme muito interessante, que é do Ingmar Bergman, que é aquele filme O Ninho da Serpente. Sim, né? Sim, famosíssimo. Famosíssimo. Então, ou seja, que ele vai mostrar toda ali o surgimento, né, de uma certa identidade nazista antes do movimento nazista. Sim. Né? Na Sim, República de Weimar. claro. Então, ou seja, então é bem isso mesmo. Então a gente começa a ver quais são as condições, as formas de discurso, de construção de argumentos, enfim, de interações, isso começa a surgir ali, naquele momento, naquele pós-2013. Então, o que vem de encontro, então, um pouco aqui com o que a filósofa Márcia Tiburi, o que ela fala, porque ela lançou um livro, né, que é o Delírio Coletivo, e ela, em entrevista, ela coloca que ela quis dizer, os democratas, os progressistas, a esquerda em geral, perderam para os fascistas. Né? Então, uma primeira pergunta que eu te faço, se você concorda com isso, essa é a primeira. E outra observação que ela faz é que a retórica do bolsonarismo, né, aciona, ou a retórica do Bolsonaro em si, aciona os caminhos linguísticos para a produção do delírio coletivo. E aí, o que podemos falar? Então, em primeiro lugar, responder se a gente perdeu para os fascistas. Eu acho para os fascistas. Sim, perdemos por diversas razões, né? Eu gosto dessa categoria delírio coletivo. Eu acho que ela nos ajuda a pensar, enfim, por exemplo, no momento, por exemplo, que a gente vai pensar delírio coletivo, como que a Alemanha, um país até então, né, enfim, um dos maiores índices de educação na Europa, tudo, curvou-se ao nazismo, né, enfim, produziu o fenômeno nazismo com todo o genocídio e horror. Então, a mesma coisa. Então, eu acho que essa noção de delírio coletivo, ela é legal para explicar o que nós estamos vivendo, mas o que é realmente necessário a gente entender o que nos levou a esse delírio coletivo. Sim. E aí diversas razões. Vamos começar a falar sobre elas, mestre? Sobre essas razões? Então, sobre as razões do delírio coletivo. Sobre essas razões que nos levaram a viver o que nós estamos vivendo hoje? Até chegar na estética do bolsonarismo. Já vou até entrar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou os componentes estéticos já estavam se auto-rebelando lá atrás, e aí eles vão só se juntar lá na frente e tal. Não, porque, sabe, tem uns elementos que eu venho observando, não é de agora, é bem antes do bolsonarismo. Bem antes. Que é a cultura do cancelamento. Importante. Ele já vem se revelando bem antes. E ela é deflagrada pela extrema-direita no mundo, não é no Brasil, simplesmente. Não, mas veja bem... E o cancelamento é só um dos componentes. A cultura do cancelamento, ela é feita pela esquerda. Então, mas ela foi usada pra caramba pela direita, a extrema-direita. Por exemplo, quando você fazia algum comentário que era mais intelectualizado, surge alguém no Facebook falando, ele sabe tudo, ele manja tudo, ele acha que sabe tudo e tal. Essa forma de desconstruir o outro é típico da extrema-direita, porque ela sabe que ela é incapaz intelectualmente. E ela foi, em grande parte, esse movimento bolsonarista é construído em cima da inveja, sim, da incapacidade intelectual, da deficiência cognitiva, eles sabem disso. Agora, eu, particularmente, só para posicionar aqui, nunca, jamais na minha vida, jamais, duvidei da capacidade do outro, mesmo que o outro seja iletrado. Eu sempre acreditei em toda a minha vida, porque isso é um princípio meu, desde que eu era garoto, eu nunca discuti com, você não sabe, você é burro, nunca na minha vida, porque é meu princípio pessoal particular, não sei se porque herdei do meu pai, sei lá. Você é um educador, né? Você está mais de 40 anos aí no ramo da educação, então isso também explica. Né? Meu pai era um diplomata, sem ser, né? Ele era extremamente diplomático, e eu sempre acreditei nessa conduta, nessa linha de conduta. Então,
Eu não acredito que ninguém seja incapaz. Uhum. O cara vai ter que me provar que é incapaz. Me parece que a extrema-direita ela já parte do pressuposto que o outro é incapaz, que o outro não existe, que ela é que é correta e ela tem que cancelar o outro mesmo, porque o outro é incapaz, e ela é que é a dona da verdade, etc. e tal. Uhum. Tudo bem que a esquerda possa ter usado isso em algum momento, mas me parece que a grande produção literária no mundo, e aqui atrás de mim está o Apocalípticos Integrados aqui do Humberto Eco, Uhum. quando o Eco fala, olha, a diferença básica é o seguinte, os apocalípticos, né, que normalmente se alinham à esquerda, normalmente, são os que produzem literatura. Né? Os integrados produzem literatura em muito menor escala, e quem avança realmente, quem produz, vamos dizer, a intelectualidade mesmo, né, a grande massa intelectual, cai no final da literatura, né? Estou falando de intelectual, cai no final, se alinha à esquerda, né? Tá certo? Sim, de fato, sim. Aí vai até o que o Sloterdijk fala, que realmente, enfim, o ser de esquerda é hoje, enfim, digamos, a opção ali a forma de ser das pessoas mais educadas, tudo. Mas aí a gente entra numa questão para explicar tudo isso, e para explicar tudo isso, acho que é fundamental a gente ver quais são as reações dessas pessoas de extrema-direita para a gente entender o que acontece com elas. Vamos agora fazer um exercício aqui de psicopolítica, né? Vamos entender o que se passa na psique dessas pessoas. Vamos fazer agora uma viagem, né, ao interior da mente dessas pessoas. Né? Okay. Se nós, mestre, começarmos a olhar a produção de memes, de frases, o surgimento de humoristas, de toda uma subcultura na internet, criticando a esquerda, criticando... Por quê? Por que isso ocorre? Simplesmente, justamente, acho que essa frase de Peter Sloterdijk explica muita coisa. Ser de esquerda hoje é a condição das pessoas, enfim, mais letradas, com maior poder aquisitivo, né, com melhores empregos, com mais educação, elas são de esquerda. Ah, quer dizer que elas são marxistas? Não quer dizer isso. Mas quer dizer, enfim, que as posições que elas têm, enfim, com relação a certos valores políticos, a certos valores ali com relação a minorias, é hoje, enfim, o que compõe uma pessoa de esquerda. Né? E nesse processo em que, a partir de 2013, 2014, nós passamos a ter um destaque cada vez maior para essas minorias, enfim, o que é positivo, não estou dizendo que isso seja negativo, de forma alguma. Temos cada vez mais espaço na mídia, ou seja, nos filmes, nas produções de televisão, nas propagandas, na publicidade, em tudo. Essas pessoas que nós podemos chamar, né, que Sloterdijk chama de perdedores, né, do capitalismo contemporâneo, elas vão desenvolver um forte rancor com relação a toda essa, enfim, produção de imagens, produção de valores, produção, enfim, de identidades. Elas não se percebem identificadas nisso. Elas percebem até, enfim, isso como sendo algo de altas classes, algo longe do seu próprio mundo, algo que, enfim, ao qual elas não pertencem. Há um forte componente aí de luta de classes nisso tudo. Sim. Num sentido, não talvez claro, marxista, mas do que o Marx chamava de socialismo de inveja, né? Enfim, mais nesse sentido ali da inveja, da raiva, né? Que também acabou sendo um componente do socialismo real, mas isso é outra história.